para tratar do tema Redesenhando os Financiamentos, como atender as demandas dos provedores. E aí, como? Convidamos como moderador, senhor Mauricélio Lucas de Oliveira Júnior, diretor-presidente da Abrint. Seja bem-vindo, presidente. Convidamos para debater o tema, senhor Luiz Guilhermo Alarcon Lopes, especialista líder em telecomunicações do BID. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso evento e ao nosso painel. Hoje vamos tratar de um assunto importante para todos, que é a questão do crédito, financiamentos. E a gente tem um trabalho histórico na Abrint, desde 2016, na presidência do nosso ex-presidente Eric, que iniciamos essa questão de tratar de financiamentos com o BNDES, com o BID, com o Emicom, né? E a gente descobriu um cenário interessante, né? De um lado, nós temos recursos, temos quem quer emprestar com juros baixos, longo prazo, né? Do outro, nós temos os provedores que precisam chegar a esse dinheiro, né? E isso não acontece. Isso não acontece. E nós descobrimos que temos ali um meio do caminho, né? Que são os bancos que fazem essa intermediação entre esse dinheiro e os provedores, né? E a gente vem tratando isso há muito tempo e a gente sente essa dificuldade, né, dos provedores de pegarem esse crédito devido aos bancos, né, não estarem preparados para fazer essa transação e não conhecerem o mercado de telecomunicações dos pequenos provedores, né? Nós temos aí dinheiro, né, CDI mais 1,5%, 1,35%, que as empresas de telecomunicações maiores conseguem pegar a longo prazo, né, com carência, né, e enquanto o mercado de provedores, nós temos CDI aí de mais 9, mais 30, uma coisa absurda, uma diferença irreal, tá? Então, a gente vai conversar hoje aqui com o Luiz Guilhermo, do BID, o Luiz Henrique Barbosa, da Telcomp, o Janiel Leite, da Abrint, o Luiz Rupsel, do BNDES, e o Juliano Stanzani, do Emicom. E eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês se apresentem para o nosso público. Obrigado. Muito bom dia. Eu me chamo Luiz Felipe Rupsel, sou gerente do BNDES, do Departamento de Telecomunicações, TI e Economia Criativa. Primeiro, cumprimentar meus colegas de mesa, que a gente tem um bom debate aqui hoje, agradecer à organização pelo convite. Eu vou passar daqui a pouco uma apresentação com alguns destaques de possibilidade de apoio do banco e espero que a gente tenha um encontro proveitoso aqui para poder discutir e construir cada vez mais soluções que atendam ao público que está aqui presente. Obrigado. Obrigado. Luiz. Bom dia. Meu nome é Guilhermo Alarcon. Eu sou especialista líder de telecomunicações no BID, em sede de Washington. Eu sou engenheiro em telecomunicações, né? E estou muito honrado aqui de estar com vocês. Obrigado, Luiz. Stanzani. Bom dia a todos. Meu nome é Juliano Stanzani. Eu estou à frente do Departamento de Políticas Setoriais do Ministério das Comunicações. Me chamo Janiel Leite, sou vice-líder do Conselho da Abrint e, para os associados que não sabem, nós temos alguns grupos de trabalho setoriais e eu lidero o grupo de Economia e Tributação da Abrint. Nós temos 3 Luiz aqui hoje, tá? Luiz Henrique, Telcomp. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Mauricélio. Dizer que eu estou muito orgulhoso de ver o tamanho do evento da Abrint. Estava comentando sobre esse palco aqui. A gente tem sonho de ser um rockstar, acho que a coisa mais próxima que eu estive de ser um rockstar é aqui, um painel cheio de luz, fumaça, enfim. Então, estou muito feliz e orgulhoso do evento de vocês. A Telcomp é uma associação parceira, mas para vocês entenderem, a gente tem um orgulho e trabalha muito juntos, as associações. Então, hoje eu estou ocupando uma cadeira no Conselho Gestor do FUST, representando as prestadoras de pequeno porte, então a gente tem responsabilidade, eu sou o suplente, o Tomás Fux, que é o presidente do Conselho da Telcomp, é o titular, a gente tem responsabilidade de representar todos os PPPs
dentro do Conselho, e então é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Obrigado e parabéns pelo evento. Obrigado, Luiz. Eu passo a palavra para o Luiz Rupsel, do BNDES, ele vai passar uma pequena apresentação. Fique à vontade, Luiz. Obrigado. Vou ficar de pé aqui, que acho que fica mais fácil. Então, obrigado. Há um ano atrás, a gente esteve aqui na Abrint e o FUST ainda não era uma realidade. A gente estava finalizando o desenho das operações de financiamento. Desde então, ele já entrou em vigor, já está operando. E eu vou falar um pouquinho sobre o FUST hoje. Eu vou falar sobre um produto nosso de garantias, que é uma necessidade que a gente vê cada vez maior dos provedores. Vou falar especificamente sobre isso. E vou falar sobre medidas emergenciais para o Rio Grande do Sul, especificamente, dada a situação lá após as chuvas, né? Então, o meu primeiro slide é um mapa de posicionamento geral dos produtos do banco, segmentados ali basicamente por porte, tá? Então, tipicamente, o BNDES ele trabalha de duas formas. Da forma direta, onde a empresa contrata diretamente com o banco o financiamento, e a gente está falando de operações acima de 10 milhões de reais, ou de forma indireta, por meio das suas redes de agentes credenciados, para poder ter capilaridade e permitir com que esse recurso chegue na ponta mais fácil, tá? E aí operações tipicamente abaixo de 10 milhões de reais. Como esse mapa mostra, tem uma série de possibilidades de financiamento, mas eu vou focar aqui hoje especificamente no FUST, especificamente o Finame FUST, que é para indireto, justamente focado no pequeno provedor. Vou falar do PEAC, que é o nosso programa de garantias, e vou falar no final sobre a emergencial do Rio Grande do Sul, tá? Então, começando pelo FUST. O BNDES, então, como agente financeiro do FUST, já captou 2,2 bilhões de reais do fundo. Existem basicamente duas grandes frentes de possibilidade de apoio. O FUST Projetos, em que pode ser projetos ligados à educação, conectividade nas cidades ou no campo. E eu vou trazer no próximo slide os resultados que a gente já tem em relação a esses projetos, tá? Isso está rodando desde agosto do ano passado, como eu falei, ano passado aqui na Abrint, em maio. A gente estava no desenho final, já está em vigor, a gente tem resultados já bem interessantes para trazer. E a gente tem o Finame FUST, que aí sim usa a nossa rede de agentes credenciados para dar capilaridade para o pequeno provedor poder comprar máquinas e equipamentos, além de capital de giro, tá? Esse slide aqui ele traz um mapeamento de como que tá os resultados do FUST até agora, tá? Então a gente já aprovou praticamente aí 400 milhões em operações, isso e mais tem mais 1,2 bi em pipeline hoje, em fase de análise. Então isso já resultou hoje em 61 milhões só focados em escolas, o que vai representar na ponta 21 mil alunos impactados, tá? Isso desde agosto do ano passado, então não tem nenhum ano de operação. E para redes, eu queria destacar aqui que a gente já tem mais de 55 mil HomePass e 192 ERBs. Então, o impacto já bastante grande, bastante significativo do fundo chegando na ponta. Lembrando que as localidades aqui são localidades selecionadas pela Anatel e que estão abaixo da mediana de conectividade. Então, assim, realmente está chegando na ponta e chegando aonde precisa. O mapa da direita ele mostra as primeiras operações, as operações aprovadas até agora. Vocês veem que já tem uma diversidade regional considerável e a nossa ideia é ampliar isso, tá? E estar aqui também é muito importante para ouvir vocês. O que está funcionando, o que não está funcionando, como é que a gente pode aprimorar. Então, como eu falei, né, a gente está com um produto de pé desde agosto, a gente sabe que tem melhorias a serem feitas, então nada melhor do que esse fórum aqui para a gente ouvir e poder aprimorar no que for necessário. Fazendo um recorte aqui específico sobre Finame FUST, tá? Finame FUST, focado especificamente em provedores que o BNDES chama de micro, pequenas e médias empresas. O que é micro, pequena e média empresa? É aquele grupo econômico que fatura menos de 300 milhões de reais por ano, tá? ROB inferior. Esse cliente, né, essa empresa, ela pode acessar o Finame FUST para comprar equipamento, para comprar fibra ótica, e ainda tem um capital de giro associado àquele investimento para as necessidades associadas a essa compra, tá? A taxa de juros é extremamente competitiva, indexada em TR, tá? TR mais um spread, que ele vai ser no máximo de 7%, all-in. Os clientes era complexo ter a TR pós-fixada. O banco fez um exercício de travar essa TR anteriormente, então hoje é possível fazer um financiamento com TR fixa, pré-fixado, ponta e o cliente, sendo que é possível utilizar o PEAC, que eu vou aprofundar daqui a pouco nos próximos slides, tá? Vai ficar mais claro como que o banco também tem um instrumento de garantia para ajudar a viabilizar esse financiamento.
Agora, uma contrapartida que a gente vai pedir no momento da aprovação da operação é que o cliente atualize o sistema coleta da Anatel na ponta, porque é muito importante para a gente, e eu acho que o Guilherme compartilha, quem está fazendo política pública, é muito importante que as bases de dados estejam atualizadas, para que a gente possa, de fato, verificar onde que a conexão está chegando, onde é que estão as deficiências, então é muito importante que esse sistema esteja atualizado. Tá? A gente fez uma ação de fomento grande, agora em maio, a gente fez um webinar, teve mais de 600 visualizações, e eu trouxe aqui os 6 agentes financeiros que já estão rodando, inclusive com os contatos ali, tem os e-mails, tem inclusive um formulário para ser preenchido que o Itaú disponibilizou. Então, se você tem relacionamento com esses agentes financeiros, eles já estão com as primeiras operações acontecendo. Tá? A gente está em fase de ramp-up agora, e se o seu banco de relacionamento não está aqui, procure ele e procure dizendo que você tem interesse em acessar o Finame Fust. Esses 6 aqui são os 6 que participaram da live e que já estão com operações acontecendo. Tá? Então, esse é um panorama do Finame Fust. Eu vou pedir para a organização depois disponibilizar essa apresentação para os associados, e ao longo de toda a apresentação tem um QR Code. Esse QR Code vai levar para a página específica da linha que eu estou falando. Então, eu tenho interesse em descobrir mais sobre o Finame Fust. Basta escanear o QR Code e você vai ser jogado na página do banco que fala sobre o Finame Fust, e lá tem todos os esclarecimentos a respeito da linha. Tá? Adicionalmente, a gente lançou também um edital não reembolsável de 66 milhões, focado em educação. Então, tem alguns lotes de escolas para serem atendidas com conectividade especialmente para a rede interna, tá? Disponibilizar conectividade para os alunos focados nessas escolas do Norte e do Nordeste. Essa chamada pública está aberta até o dia 25 desse mês, então tem um pouco mais de 10 dias ainda. Aqui, quem tiver interesse, o edital está disponível no nosso site, basta escanear o QR Code. Tem uma página só de perguntas e respostas, com as dúvidas que já vêm sendo mais frequentes. E essa aqui é uma dos caminhos que a gente está olhando também para o não reembolsável. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre garantia. A gente, por longa data, vem ouvindo a necessidade dos provedores de ter um instrumento de garantia que auxilie para deixar a operação de pé. Muitas vezes você chega no agente financeiro, inviabiliza a operação porque não há garantia. E aí, nesse sentido, o banco criou o FGI PEAC. Né? O que é isso? É um fundo garantidor, é um instrumento de garantia para viabilizar a operação na ponta. Tá? Então, se você tem interesse, por exemplo, em pegar um financiamento de capital de giro com um banco comercial qualquer, é possível pegar uma garantia do PEAC para garantir esse financiamento, para linhas tanto tradicionais do agente financeiro, quanto para linhas de repasse do BNDES. E aí incluídos Finame Fust e Finame Funtel. Então, se o operador deseja pegar um financiamento do Finame Fust, é possível utilizar o PEAC já, desde o mês passado, para garantir essas operações. Tá? O PEAC ele garante até 80% de cobertura da operação. Ele é exclusivo para pequena, micro e média empresa, então até 300 milhões de reais. Grande empresa não pode pegar esse tipo de serviço, porque a gente entende que tem mais acesso a instrumentos de garantia. A rede hoje de 45 instituições financeiras credenciadas pelo banco, que está disponível no nosso site lá, todos eles já operam o PEAC. A partir de R$1.000 já é possível, uma operação a partir de R$1.000 já é possível utilizar o PEAC como garantia. Tem um prazo de carência de até 12 meses, com prazo total de até 60 meses. Então, se você tem uma operação com essas características, procura o agente financeiro e fala: eu gostaria de usar o PEAC para garantir essa minha operação. É possível, inclusive, a gente pegou ali o desempenho dele desde 2020, focado exclusivamente em PPPs, tá? Já são mais de 1,1 bilhão garantidos e mais de 1.200 diferentes PPPs já usaram o PEAC para garantir essas operações. Então, eu só reforço aqui que ele está disponível, e a grande novidade aqui é que ele já está disponível para garantir as operações de Finame Fust e de Finame Funtel. Tá? Por fim, eu queria trazer um pouco aqui sobre a questão do Rio Grande do Sul e as medidas que o BNDES está tomando para auxiliar as empresas que têm negócios lá. Tá? Então, são 5 principais pontos, vou passar rapidamente. A gente está com um posto avançado do BNDES lá no prédio do Conselho Regional de Contabilidade, em Porto Alegre, que foi um dos poucos prédios que não foi afetado. O banco está com um posto avançado lá, fazendo atendimento presencial. Tá?
O banco possibilitou de quem tivesse financiamentos vigentes com o BNDES, seja linha de repasse ou seja diretamente, que faça a suspensão de pagamentos, o que a gente chama de standstill, né? Então você vai deixar de pagar durante um ano principal e juros, justamente porque a gente entende que esse momento é um momento que há outras prioridades. A gente lançou a linha BNDES emergencial essa semana, meu próximo slide eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? O PEAC, que é esse instrumento de garantia, a gente vai isentar o encargo, existe um pequeno encargo que é cobrado para estabelecimento do PEAC, ele vai ser isento, tá, para as empresas que têm nessa característica. E em uma parceria com a Receita Federal, as certidões, CNDs e CEPENDs, que são necessárias para contratar com o banco, que são necessárias para a renegociação, elas tiveram a sua validade prorrogada por 90 dias, tá, para facilitar justamente essa renegociação. E esse aqui é o panorama geral, eu não vou detalhar cada coisa não por uma questão de tempo, mas a linha emergencial do banco já está aberta, já está disponível para protocolos. O que é importante aqui? Para que você seja elegível a pegar a linha emergencial do banco, é necessário que você tenha sede ou filial em um município do Rio Grande do Sul com estado de calamidade. Tá? Se esse for o caso, você tem duas possibilidades: de pegar esse financiamento de forma direta com o BNDES, e aí você tem que ser necessariamente uma grande empresa, ou indireto via agente financeiro, tá? Porque a gente não tem, para dar capilaridade, para dar mais potência a isso, toda a MPME pega isso de forma indireta. E eu vou focar só na parte indireta ali, porque eu acho que é mais aderente ao público. Então, hoje, você tem 3 linhas. Linha de reconstrução, então se você teve danos para a sua infraestrutura, se você teve danos para o seu negócio, é possível pegar uma linha de reconstrução. Você pode pegar uma linha especial de aquisição de máquinas e equipamentos, e você pode pegar uma linha exclusiva de capital de giro. Tá? São extremamente competitivas, a gente está falando ali na linha mais cara, uma taxa de 0,8 ao mês, que isso vai dar 10% ao ano, mais ou menos, com prazo de até 5 anos no caso de giro, e até 10 anos no caso de reconstrução. Tá? Agora, o banco vai exigir uma contrapartida. A contrapartida é o quê? A manutenção dos empregos no Rio Grande do Sul ao patamar que eram antes da tragédia. Tá? E também vai ser necessário que a empresa declare que ela teve perdas e danos compatíveis com o valor que ela está pegando. E no caso de grande, que é restringir dividendos, porque afinal de contas, se a situação é calamitosa, né, não faz sentido a gente permitir que distribua dividendos para acionista. O objetivo é, obviamente, reconstrução e recuperação do cenário. Então, assim, se eu pudesse resumir em um único slide, são esses 3 pontos aqui, os principais mensagens que eu queria trazer hoje. O FUST já está em vigor, Finame FUST em vigor, acontecendo agora. Se quem quiser escanear o QR Code, vai ser jogado direto para a página do FUST, com todos os detalhes. O PEAC está operacional, é possível fazer Finame FUST e Finame Funtel utilizando o PEAC para garantir. E, por fim, linhas do emergencial do Rio Grande do Sul estão abertas, os protocolos estão disponíveis, grande empresa diretamente com o banco, micro, pequena e média empresa com seu agente financeiro, as linhas já estão abertas, estão disponíveis. O governo federal disponibilizou 15 bilhões para o Rio Grande do Sul nas diferentes linhas. Então, se você tem necessidade de reconstrução ou de capital de giro, é importante buscar o seu agente financeiro ou buscar o BNDES. A gente está aqui, eu estou aqui, tem uma equipe do banco aqui também. Quem tiver dúvidas, a gente está à disposição. Muito obrigado, espero que tenha ajudado a dar um panorama geral. Obrigado, Luiz. Passo agora para o Luiz Guilhermo, do BID, para que possa fazer sua apresentação. Bom dia a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Mi nombre es Luis Guillermo Alarcón López. Eu sou mexicano, engenheiro, trabalho no BID, lá no Washington, e sou especialista líder de telecomunicações lá. Eu vou falar primeiro de o que é o BID, rapidamente, e qual é nossa estratégia para o Brasil e para o setor em particular. Bom, o BID é um banco de desenvolvimento regional, focado em Latinoamérica, que tem, en los últimos 5 años, financiado proyectos por más de 500 millones de reais. En Brasil, en los últimos 5 años, 100 billones de reais fueron financiados.
y de esos 560 billones, 35 billones temos ido en cuestiones digitales, conectividad, proyectos de conectividad en Latinoamérica y Caribe, que ainda é pouquinho, queremos crecer esa parte. ¿Qué productos, qué hacemos? Básicamente financiamos proyectos de infraestructura, también trabajamos con Banca Local de Desenvolvimiento como BNDES y otros a lo largo de toda la región, y también trabajamos con gobiernos para desenvolver política y financiar la implementación de la política pública, esa es la parte amarela. También damos garantías para reducir el riesgo y viabilizar el crédito, y también apoyamos técnicamente a los países y a los bancos de desenvolvimiento y a los gobiernos subnacionales y a los reguladores. Entonces, en particular, nos estamos muy enfocados en el sector, en el uso de ciencia de datos para apurar datos do sector. ¿Por qué? Porque precisamos identificar más el sector ante la parte financiera. Entonces, ¿qué hemos usado? Hemos usado la ciencia de datos con el proyecto C2DB, que ustedes pueden ver público y está publicado por todos lados. Nos trabajamos eso durante, ya tenemos 4 años, comenzamos en 2020 y en 2021 hicimos la primera reiteración del trabajo. Identificamos dónde fica y dónde no fica la conectividad digital basado en datos empíricos, es decir, no los reportes de los operadores, no los reportes de los reguladores, no lo que dice la prensa, no lo que dicen los analistas, sino la trilla digital de todos nosotros cuando nos conectamos al Internet. Fatos. Y esos fatos nos ayudan a saber dónde tenemos la carencia y dónde tenemos la abundancia de conectividad, y con eso podemos hacer análisis de cuánto costaría fechar la brecha, cuánto costaría hacer un proyecto, cuánto dinero sería necesario para hacer aquello que es preciso. Y con eso poder tener insumos para poder avaliar la viabilidad económica o el monto de subsidios. Es muy importante para nosotros tener esas informaciones actualizadas para poder tener datos precisos, datos actualizados y datos completos. Esas son las 3 características. Este es un ejemplo de las informaciones. Aquí pueden ver esos cuadriños, son cuadriños de H6 que son de 1,2 kilómetros por 600 metros. Mapeamos todo Brasil. Cada cuadriño tiene 32 cuadriños de 150 metros por 150 metros, y ahí están mapeadas las casas brasileiras, todas, más de 70 millones de casas, con una precisión de 30 metros, foto de cada casa. Y con eso tenemos una idea de dónde fica y dónde no fica la evidencia empírica de conexión. Y con eso, por ejemplo, aquí para el caso de Pará, vemos que 2 millones de personas moran en lugares donde no tienen evidencia empírica de conexión durante un año. Entonces, eso dice que tal vez todos los municipios o muchos municipios tienen conectividad, más a nivel submunicipal tenemos una laguna grande. También este proyecto en el 2020-21 trabajó con el tema de las escuelas y los puestos de salud al inicio de los programas de conectividad de escuelas, también con fotos de las escuelas, con evidencia empírica, en colaboración en aquella época con lo que después fue Megaedu y el Ministerio de Educación, para otra vez tener certeza de cuáles son las escuelas que tienen y cuáles son las escuelas que no tienen conectividad, y de ahí dar más datos, porque al final la evidencia es lo que es más importante. Y también trabajamos, una vez que hicimos esos datos, atrayeron mucha atención de diferentes sectores. Por ejemplo, aquí coloqué uno del sector de transporte, donde dicen, las rodovías tienen conectividad. ¿Cuál conectividad tienen? Tienen 5G, tienen 4G, tienen 3G, tienen 2G, ¿qué tienen? Y eso fue importante para identificar, por ejemplo, en esa parte de la rodovía, dónde fica y dónde no fica, y cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades para la cobertura, por ejemplo, de los camiones. ¿Okay? Lo que quiero decir aquí es que muchos sectores han utilizado estos datos, el sector de educación, sector salud, rodovías, electricidad,
Mas, curiosamente, ainda temos que utilizar mais no setor de conectividade. São dados de conectividade, queremos usá-los para financiamento de conectividade também. Quando fizemos a estimação de quanto custaria fechar a brecha, o gap, encontramos 9,5 bilhões de dólares necessários de investimento em 5 anos para fechar a brecha digital, dos quais mais de 6 seriam investimento público, e isso é de acordo com a estimação baseada em dados empíricos e está desagregada por quadrinho. Cada quadrinho tem um número. Então, é possível saber quais são mais caros, quais são mais viáveis, quais são menos viáveis. Ok, vou deixar isto aqui. Tivemos cobertura de prensa, publicações, o virtual de visualização e temos mais informações a respeito. Isto traz a estratégia do BIG, como digo, a ciência de dados é o core, coração da estratégia, e isso nos permite financiar infraestrutura subnacional, por aí começamos, cinturões digitais, trabalhar com os estados e municípios, também infraestrutura nacional, onde estamos trabalhando alguns projetos importantes de infraestrutura nacional para todo o Brasil, grandes, e também comenzamos, por la parte vermelha, que é a evolução regulatória. Primeiro trabalhamos com a Anatel, todos estes dados foram desenvolvidos em parceria com a Anatel, a metodologia e os dados. Então, agora vamos entrar ao tema de usar os dados de conectividade para financiar a conectividade, o qual, ao final, é parte da missão. Para atender isso, nós temos estudado o setor já por 4 anos, não somente com dados empíricos, ciência de dados, mas também pesquisando operadores como vocês e bancos, para entender por quê, qual era a situação de crédito. E encontramos basicamente que existe uma escassez de crédito de longo prazo e baixo custo para investimento em ampliações de infraestrutura. E também encontramos que uma das causas importantes é a simetria de informação entre os bancos e vocês. Basicamente, não se conhecem. E para muito banco, especialmente banco comercial, vocês não são diferentes de uma padaria ou de outro tipo de pequena ou mediana empresa, ou uma empresa de terceirização de mão de obra, é o mesmo porque está por debaixo de um patamar. E para tratar, isso se reflete em los juros que falava Mauro Célio, onde as empresas de mediano e grande porte podem ter CDI mais 1,5%, ou as medianas CDI mais 5%, mas muitos têm acesso a juros mais caro, porque pues, não têm essa informação dos bancos e são tratados como varejo, en el mismo categoría que todas las demás MPMs. Es la realidad actualmente. Entonces, la táctica para tratar de mudar esa situación, dado la importancia de vocês, porque en el estudio encontramos, por ejemplo, que vocês tienen más del 90% de los accesos en las municipalidades menores a 30.000 habitantes. Entonces, vocês son muy relevantes y deben ser apoyados. Entonces, para eso nos enfocamos en 2 cosas actualmente. La táctica es trabalhar com bancos de desenvolvimento como BNDES e outros para criar mecanismos de garantia e mecanismos de fundo de investimento de direitos creditórios e financiamento bancário para atender este sector em particular, aproveitando, apalancando FUST, fazendo apalancagem do FUST e atraindo também capital privado. É muito importante atrair capital privado para fazer a apalancagem e poder dar uma seguridade ao financiamento como todo. E para dar confiança e dar menos risco, aminorar o risco, pensamos ampliar o uso da ciência de dados para financiamento específico de los pequeños operadores do Brasil. Es decir, vamos a juntar todos os dados de telecomunicações que desenvolvimos com a Anatel e todo o que falei antes, com os dados dos bancos e com os dados de política pública. E com isso vamos a ver como podemos financiar projetos que atendam as expectativas de los financiadores e de la política pública. Básicamente estamos tratando de facilitar que esos 3 sectores
dialoguem e concordem. Temos hasta agora financiado mais de 400 milhões de dólares em projetos de conectividade no Brasil, com o BNDES. Temos atualmente a linha Pro Digital, o Banco do Brasil na Amazônia, focalizado em pequenas e medianas empresas da Amazônia, entre eles ISPs, provedores de pequeno porte, BNB Prodepro e cooperação técnica com a BNDES, onde colaboramos muito de perto com a Brinch para fazer um estudo piloto de como seria a demanda de vocês de crédito e também a demanda de seus clientes, as empresas e as pessoas, não somente as residências, sino também as empresas que querem se modernizar e se transformar. E esse estudo de demanda é um dos pilares da estratégia e da tática. E esta é um pouco o diagrama, um pouco técnico, não vou entrar muito em detalhe por o tempo, mas basicamente o que estamos tratando de fechar aqui ¿se funciona? No, bueno. Fechar el gap entre los ISPs, vocês, y los bancos, ese gap de información a través de informações que van a ser los dados que vocês mismos van a dar al sistema, los dados que los bancos van a consultar de vocês a través del sistema, y los dados que vamos a aprovechar de los dados empíricos de conectividad, donde podemos ver quién da servicio, onde, cuándo y con qué calidad. De tal manera que podemos ver, ese señor dice que da servicio aquí, sí, quiere dar servicio lá, está bien, quiere tanto crédito, faz sentido, y vamos aminorando el riesgo, y creando confianza para que al final los bancos puedan usar estas informaciones para sus mismos algoritmos de crédito. Básicamente eso conversa con lo que decía BNDES, de tener una base de datos más actualizada para validar datos, para tener una mayor elegibilidad de proyectos y para avaliar el impacto, que al final es lo que los bancos de desenvolvimiento estamos buscando, avaliar el impacto. Eso es todo y yo agradezco. Obrigado, Guilherme. Juliano, vou começar com você. O BNDES trouxe para a gente aqui o Finame Fust, o não reembolsável, o PEAC como garantias, né, para as PPPs, né, e principalmente o fundo emergencial aí do Rio Grande do Sul, né, via BNDES, com longo prazo, que é o que o pessoal realmente precisa, juros baixos. A gente tem feito esse trabalho aí, como comentado, já há alguns meses, né, Minicom, BNDES e a Brinch, levando justamente essa questão do como esse crédito vai chegar aos pequenos, né? E eu queria saber a visão do Emicom sobre essas demandas que temos mandado, levado para esse crédito chegar ao pequeno, e o que o Emicom tem feito para que os PPPs aqui possam ter acesso a esse dinheiro. Obrigado. Obrigado, presidente Mauricélio. Então, acho que, em primeiro lugar, eu preciso aqui registrar a minha honra de ter sido convidado, agradecer, Mauricélio, você e a Cristiane pela oportunidade de estar aqui. E eu não sei se muitos de vocês estavam aqui ontem, então ontem a gente teve a presença do nosso ministro, do nosso secretário de Telecomunicações, eu sou um dos diretores de departamento do Ministério. Amanhã a gente também vai ter uma presença de uma especialista nossa aqui em um outro painel. E isso é uma forma do governo federal, que está aqui também presente com o próprio BNDES, do governo federal registrar o reconhecimento e o agradecimento por todos esses anos de luta de cada um de vocês. É também uma forma de a gente estar aqui dizendo que nós temos que prestar contas a vocês e nós temos que estar à disposição de vocês. Eu também chamo a atenção, Mauricélio, para um fato que eu ontem à noite tive a oportunidade de estar ali em cima. Se vocês olharem ali em cima, tem um platô, um mezanino. Eu estava ali em cima quando eu vi que o Rubinho estava aqui embaixo, essa plateia estava lotada. E eu até falei com o Mauricélio ontem que a gente vê isso aqui acontecendo com tanta qualidade. Isso eu acho que ultrapassa
a realização de qualquer sonho que, por exemplo, os fundadores da Abrint possam ter tido. Eu até brinquei com o Mauricélio ontem de que, assim, ele é um dos 14 fundadores. Brinquei com ele no sentido de que perguntar para esses 14 fundadores se eles lembram, se lá atrás eles teriam coragem de apostar R$50 que em 15 anos a Abrint estaria aqui deste tamanho. E o fato da Abrint estar deste tamanho é também um reconhecimento para vocês. A Abrint não é a única associação, a Telcomp está aqui também. Ontem eu vi representantes aqui de outras associações, e elas existem porque vocês fizeram que ela existisse. É interessante a gente conseguir prestar atenção nisso, porque vocês cresceram apesar das regras desfavoráveis que existiam, de um mercado que não era exatamente moldado para a existência de vocês. E vocês perceberam o potencial. E de lá para cá, eu acho que o governo conseguiu não atrapalhar e efetivamente ajudar. Então a gente tem um desenho político institucional que para a Telecom, por meio principalmente da agência reguladora, vem funcionando muito bem. A agência reguladora conseguiu ir tirando os obstáculos regulatórios que poderiam atrapalhar o crescimento de vocês. E aqui, agora, neste painel, a gente vem falar de um tópico que talvez seja o principal para que vocês consigam crescer, florescer, é o acesso ao crédito. A gente tem, acho que, 2 desafios principais. Um, é o tamanho do bolo. Qual é o tamanho dos recursos que são disponíveis para financiar as ações em telecomunicações? A gente não precisa falar só de recursos públicos. Então, a gente tem um desafio que é fazer esse bolo crescer. A gente também tem um outro desafio que se a gente usar essa figura do bolo, é fazer com que as fatias consigam ser entregues a vocês. Esses são os 2 principais desafios. No primeiro tópico, fazer crescer o bolo, do lado do governo tem uma questão muito direta e fácil de compreender. A gente tem 2 fundos principais. Já falaram aqui do FUST e do Funtel. Então, são 2 fundos que recolhem dinheiro dos consumidores nas contas. E para que vocês, muitos talvez não saibam, muitos de vocês não têm esse custo nas suas contas por conta já de atuação de regra regulatória, já nessa direção de facilitar a vida do pequeno provedor. O que acontece é que esses fundos já recolheram aí coisa próximo de 30 bilhões de reais. E esses recursos, historicamente, não são usados, porque eles são contingenciados, porque dentro do próprio governo há diversos outros desafios. Então, o setor de telecom contribui com uma fatia muito expressiva de recursos para o próprio financiamento do governo e da sociedade. E ele usa muito pouco, muito menos do que aquilo que ele contribui. Para que vocês tenham uma ideia, um outro fundo, que é um fundo para ciência e tecnologia, arrecada em torno de 10 bilhões ao ano, e cerca de 2 anos atrás foi feita uma alteração legislativa que passou a proibir o contingenciamento desse fundo. Vejam só. No setor de telecomunicações, nós temos 2 fundos que arrecadam aí algo em torno de 1,5 a 2 bi por ano. E esses recursos, eles não contam com essa proteção legal. Então, eles são historicamente contingenciados. Então, um primeiro desafio é trabalhar na alteração da lei desses 2 fundos. A gente vem fazendo essa articulação, o ministro está muito engajado nisso,
E é importante que, principalmente aqui, quando vocês estão vendo aqui os representantes das associações, que vocês também os incentivem a bater nessa tecla junto aos congressistas. Na semana que vem, dia 18, está programado, inclusive, um seminário de uma frente parlamentar dos setores de infraestrutura, em que a gente vai, de novo, colocar lá dentro do Congresso essa pauta de proibir o contingenciamento desses dois fundos. Então, isso é uma questão vital. O que acontece é que, para além disso, se a gente imaginar que os recursos públicos estejam disponíveis de verdade, é como usar esses recursos de forma a que ele represente não o recurso principal, mas um fermento para fazer esse bolo crescer. Então, a gente tem também esse desafio de ter instrumentos, e o PAEC é o nome? PEAC. O PEAC que o BNDES apresentou aqui é uma dessas possibilidades. Você usa o recurso público para substituir a garantia que o pequeno empresário não tem para se colocar diante do mercado financeiro. Essa é uma das possibilidades. O BID também está trabalhando com a gente no desenho de um instrumento que vai permitir angariar as informações dos provedores, de forma que os agentes financeiros consigam saber melhor, de forma mais fácil, quem tem qual capacidade, quem consegue acesso a qual crédito, com qual taxa com qual spread de risco. Essas são iniciativas que estão agora em andamento. E, além de fazer crescer o bolo, na parte de fazer com que as fatias desse bolo sejam distribuídas a todos, e não para quem está mais perto da mesa, vamos dizer assim, eu enxergo hoje que os principais desafios são de custo de transação e de assimetria de informação. E isso quer dizer o quê? A gente precisa facilitar com que o mercado financeiro e os empresários do setor de telecomunicações conheçam bem qual é a necessidade e a possibilidade um do outro. Então, mais uma vez, essa iniciativa do BNDES e do BID, que a gente está estudando agora, também são iniciativas que visam a facilitar esse reconhecimento do mercado financeiro sobre as possibilidades reais, riscos, garantias reais. E a gente também tem apostado muito no fomento do diálogo. Então, inclusive, estamos assim, já trabalhando para, na semana que vem, fazer uma conversa com os provedores do Rio Grande do Sul, mais diretamente, para que a gente consiga tirar as dúvidas operacionais, para conseguir acessar esse crédito emergencial. Então, vejam, o tempo do Estado, o tempo da política, ele não é o tempo do empresário. Não é. Vocês têm uma necessidade que ultrapassa em velocidade em muito a nossa capacidade de responder. Isso é dado. Então, o que a gente está tentando fazer é dar um pouco mais de priorização e acelerar um pouco mais essas principais dificuldades. Espero que a gente consiga ser bem-sucedido, e eu sei que, sem a ajuda das associações aqui, a gente tem muito mais dificuldade. Então, fica aqui também esse incentivo para que vocês apoiem e cobrem cada vez mais as suas associações, porque o próprio Luiz Henrique que já falou que ele está lá no Conselho Gestor do FUST. Isso às vezes pode parecer um negócio lá distante e tal, mas ele é o camarada que vai lá nas reuniões reclamar com a gente, dizer assim, vocês não estão fazendo aquilo que a gente está precisando que seja feito. Então, por favor, se fortaleçam, fortalecendo também as suas associações. Acho que, para uma primeira abordagem, é assim, e dizer que estamos ali, o Ministério das Comunicações, à disposição de todos, a todo tempo. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Stanzani. Vou agora falar com o Luiz Henrique um pouquinho aqui. Luiz,
O Conselho de Gestor, você faz parte do Conselho de Gestor do FUST, né, como o Stanzani colocou aqui, e é um instrumento importante para os provedores regionais. Quais são os principais desafios que você tem enfrentado na avaliação dos projetos apresentados e como esses desafios eles impactam os provedores? Bem, bom, obrigado, Mauricélio, mais uma vez pela oportunidade. Eu queria dar um passo atrás para falar um pouco da estrutura de gastos do Estado como um todo, porque eu acho que é importante, porque de repente a gente está discutindo a ponta do iceberg, né? O provedor vive sozinho, não tem acesso ao crédito, não é a realidade só do provedor, todo o país, porque a gente tem um Estado que gasta muito. Então, e aí ele tira os recursos todos da economia e não sobra dinheiro para ninguém. Aí a gente tem que tentar discutir política pública e a gente está trabalhando isso aqui. Mas é bom a gente ter dimensão desses números, porque eles são escandalosos. Assim, a gente tem que ter atenção a isso. Recentemente o Banco Central divulgou os números de resultado primário do setor público. Então, a soma do que arrecadou e do que gastou Estado, União, Estados, municípios e estatais. O resultado foi um déficit de 266 bilhões de reais. Somado ao custo de juros da dívida, o resultado nominal é de 1 trilhão e 43 bilhões de reais. Então, isso tudo é o que o governo vai precisar tirar de dinheiro para se financiar. A dívida aumenta, isso é 9,4% do PIB. Não sobra dinheiro para ninguém. Então, quando a gente está discutindo mecanismos de acesso, de garantia e tudo mais, no fim, a causa raiz é essa. 1 trilhão de reais de juros mais déficit que o governo tem. Então, a gente tem que primeiro ter essa dimensão. Dito isso, é uma dificuldade que todos os setores vivem, né, a poupança do país vai toda, ou grande parte, para financiar a própria dívida pública e não sobra recurso para ninguém. A gente teve uma pandemia que a taxa de juros caiu, foi para 2%, isso criou um dinamismo enorme. Então, como país, a gente tem que pensar de alguma forma mais estruturada para esse primeiro drive, de tentar ter uma taxa de juros mais decente que tem a ver com contas públicas. Dito isso, eu tenho essa responsabilidade hoje de estar no Conselho de Gestor do FUST. Os pequenos provedores sempre andaram sozinhos, não conseguem financiamento, tem a questão das garantias. Existe política pública hoje de levar conectividade para escolas, levar conectividade para hospitais. A gente sempre fala que na pandemia, por exemplo, foram os provedores que em 3 meses conectaram 16 mil unidades básicas de saúde. Então, a gente consegue trazer política pública junto com tendo financiamento. Então, assim, a grande dificuldade está em ajudar o Ministério das Comunicações, o Juliano faz um trabalho incrível lá, os times do BNDES, para como chegar a esse recurso, né, as garantias e tudo mais. Então, a gente tem trabalhado muito com todas as associações, com a Brint, agora muito com a Internet Sul, para fazer chegar esse dinheiro lá no Rio Grande do Sul, o governo colocar orçamento para isso. Então, acho que é um pouco do que a gente faz, mas eu queria dar um pano de fundo antes da tragédia das contas públicas, porque isso reflete aqui, né? Obrigado. Obrigado, Luiz. O pessoal já está me cobrando o tempo ali, né, que encerrou. Janiel, só para a gente finalizar aqui rápido, né, os provedores regionais eles têm um papel crucial de atendimento das áreas mais remotas do Brasil, né? Quais os mecanismos de crédito que a Brint tem identificado como mais promissores para esses provedores? Vocês me deixaram no fim aqui para falar, mas vou ser breve, não vou queimar o tempo. Mas a Brint, de fato, Marcelo, a gente vem fazendo um esforço conjunto, e não um esforço de hoje, né? É um esforço que eu estava conversando ali, o Eric está ali, desde 2015, 2016, a gente já vem falando sobre esse assunto e vem tendo evoluções. Eu queria, assim, resumindo o que a gente viu aqui, e queria me dirigir para os nossos colegas provedores. Tá? Talvez em alguns momentos vocês já tenham visto a Brint falar disso, mas vocês ouviram hoje de outros atores a importância da ciência de dados e da informação. Sem essa informação a gente não vai conseguir ir longe. Então, vocês têm um papel importante de informar os seus dados, tomar conta dos seus dados, sejam eles públicos, que a gente insiste ano após ano, e fico muito feliz em ver a evolução da coleta de dados da Anatel, que é um trabalho forte que a Brint vem fazendo.
Mas também digo, e eu falo em todas as palestras, todos vocês cuidam muito bem do FTTH de vocês, da fibra de vocês. Mas para conseguir financiamento, cuidem bem também dos dados contábeis de vocês e de gestão. Isso é uma evolução que nós, provedores, temos feito. E a Brint tem encampado isso. Temos ajudado vocês em assessorias contábeis que a Brint disponibiliza, jurídica. Então é importante. Cuidem da fibra, como cuidem dos dados contábeis, porque eles são importantes para essa ciência de dados. Vimos hoje evoluções como o PEAC, né? E digo a vocês, vimos hoje algo de curto prazo como o PEAC, mas o que o Guilherme falou é uma política pública de longo prazo, que está sendo construída, um software, para que a gente possa ter uma visão do nosso score de crédito, do nosso risco, que hoje é visto, estou falando aqui para os pequenos e médios mesmo, que faturam aí entre abaixo de 10 milhões de reais ano, hoje a gente é visto de forma como uma padaria, como uma empresa de serviço comum. Essa evolução desse software pode nos tornar visíveis a ter um score diferente, um risco diferente, o que vai tentar trazer aquela desigualdade da taxa de juros que a gente viu, né? Então, cuidem das informações, nos ajudem. Quando a gente está lá pedindo informações a vocês, é para construir essa política pública. Ok? Obrigado, Mauricélio. Obrigado, Janiel. Agradeço aqui aos nossos palestrantes. O assunto ele é muito importante, tinha muito a ser explorado, mas o tempo já realmente se esgotou. Agradeço os nossos congressistas e peço mais uma vez uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Obrigado a todos.